Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa casa de orientação, a essa casa de amor. E que não só hoje, mas continuadamente nós continuemos aqui a aportar para cada vez mais nos consolarmos e nos melhorarmos intimamente, pois é sobre esse tema hoje que nós vamos falar, sobre a melhoria de nós mesmos. E para que a gente inicie a nossa atividade, vamos fechar os nossos olhos, desligar os nossos celulares, colocando no modo silencioso, para que possamos ler o que hoje foi o tema da leitura da nossa abertura das nossas atividades hoje na Casa Espírita. Do capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 5, Advento do Espírito de Verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana, e eis que além do túmulo, que acreditáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Hoje nós vamos falar do amor. E o amor como medicamento, o amor como remédio, o amor como terapia, o amor como profilaxia das nossas dificuldades. O tema então foi selecionado do livro Jornada de Amor, um livro publicado pela Federação Espírita Gaúcha, por espíritos diversos, através dos médiuns Júlio César e Maria de Lourdes, e o capítulo da noite de hoje é o capítulo 25, Profilaxia do Amor. A gente não precisa pensar muito, porque provavelmente muitos de nós talvez estejamos vivenciando situações dessas que eu vou citar, nas quais estamos passando por desorganizações a nível orgânico, que nós chamamos de doenças, dificuldades, momentos em que o nosso corpo não está tão saudável a ponto de causar dores, dificuldades, e a nossa ida aos pronto-atendimentos, aos pronto-socorros, para buscar o alívio dessas nossas dificuldades. Então, é evidente que nós estamos passando por um grande desequilíbrio orgânico que está causando tudo isso. Então a gente vê que o hospital está pedindo verbas para construir uma outra ala, para que contemple mais leitos hospitalares, buscando recurso na iniciativa privada, no governo federal, estadual, para aumentar os leitos hospitalares, aumentar os recursos a nível de saúde, aumentar o número de profissionais que nos atendam nesses lugares, promovendo não só vagas ou concurso ou fornecendo treinamentos para que cada vez um número maior de profissionais possa nos ajudar. A gente tem visto que nas unidades de saúde, tanto públicas como privadas, nunca se atendeu tanto. Se a gente vai marcar uma consulta num médico no plano de saúde, só tem vaga para abril, maio, junho do ano que vem. A gente fica assim, gente, mas como é que pode isso? Não, nós estamos muito doentes. A ciência, a medicina, ou seja, o progresso material está diagnosticando muito. Nós temos o privilégio de estarmos numa cidade com muitos recursos terapêuticos, tanto no setor privado como no setor público. Só que as filas são enormes,
a fila para os exames, para as cirurgias, os leitos hospitalares, às vezes a pessoa fica sentada numa poltrona aguardando uma vaga hospitalar. Alguém já ouviu falar disso, né? Aguardando um leito, aguardando um momento para fazer uma cirurgia eletiva. E isso não é porque as coisas estão escassas. A população, claro, cresceu, os leitos hospitalares não cresceram na mesma proporção, mas não é só por isso. É porque nós estamos cada vez mais doentes. E por que será? Será que tem alguma substância nociva na água que a gente bebe, nos alimentos que a gente ingere? Claro, com a industrialização a gente acaba ingerindo substâncias que não são tão saudáveis quando os nossos avós plantavam e colhiam e produziam o seu próprio alimento. A gente sabe disso. E cada vez mais os próprios profissionais da área da saúde, mesmo com todos os recursos terapêuticos de exames, aparelhos, têm diagnosticado situações de difícil tratamento ou estão tendo dificuldades até de diagnosticar. Por quê? Porque muitas vezes essas patologias estão sendo manifestadas no corpo físico, mas a origem delas é na mente, é no espírito. E como, infelizmente, os cursos que produzem os profissionais que vão nos atender ainda não contemplem de uma forma muito frequente, já se fala disso, mas esse currículo da enfermagem, da medicina, dos educadores físicos, dos fisioterapeutas, dos bioquímicos, não se contempla tanto a dimensão espiritual. Então, os nossos tratamentos e os nossos diagnósticos às vezes demoram um pouco mais porque a gente não faz numa prescrição médica ou numa prescrição da fisioterapia ou do dentista, seja lá qual for, orar tantas vezes ao dia, parar um pouco para meditar, para se vincular à sua religião, frequentar o seu templo religioso pelo menos, no mínimo, uma vez por semana. A gente não tem isso nas prescrições médicas e isso faz muita falta. E as universidades já estão introduzindo isso, espiritualidade nos cursos, mas ainda na hora de prescrever, na hora de fazer a receita, ainda não tem um frasquinho que a gente compre lá na farmácia escrito calma, paciência, tranquilidade, que isso também produz saúde. E como nós somos seres imateriais, que é o espírito, quando o espírito não está bem, o corpo espiritual e o corpo físico vão padecer. A medicina, então, do agora, do hoje, elas enxergam aquilo que aparece no raio-x, na ressonância, no exame laboratorial, mas não enxerga que a origem disso, a origem da minha úlcera, do meu câncer, do meu tumor, podem ser vindas lá das minhas ações do espírito, talvez em outras vidas ou nessa mesma vida. Então, talvez eu tenha sido um suicida numa outra encarnação, danifiquei a minha área cardíaca no perispírito e hoje eu venho com uma válvula cardíaca defeituosa, eu já vou de nascença isso. Então, quando nós contemplarmos essa dimensão maior que nós somos espírito, corpo espiritual e matéria, as nossas dificuldades orgânicas serão melhores tratadas ou a gente talvez nem fique tão adoecido como nós estamos hoje. Até porque elas se manifestam de que forma, né? Diretamente relacionadas ao nosso psiquismo,
a nossa maneira de se comportar, a nossa maneira de enxergar a vida. Eu tenho um exemplo, nós tínhamos uma pessoa que trabalhava na casa da minha sogra, que ao longo da vida eu nunca vi essa pessoa chorar. Eu só enxerguei ela sorrindo. Mesmo nos momentos mais difíceis das suas necessidades, ela sempre sorria. Sempre agradecia a Deus por tudo que tinha, até pelas dificuldades, até pelos problemas. E os problemas, se eu for relatar aqui, a gente vai ficar horas aqui e ia dizer como que essa pessoa só sorria. E ela só sorria e fazia oração por todas as pessoas que ela conhecia. Ao longo da sua vida, ela ficou doente e a gente perguntava: como você está? Eu estou ótima. Indo ao médico, fazendo o tratamento, sempre irradiando alegria e felicidade. Faleceu de uma doença do corpo físico, sempre sorrindo, nunca reclamando. Por que ela passou por aquela doença física? Porque nós um dia haveremos de desencarnar. Ora, aos 90 anos, eu tenho um tio que tem 101 anos e trabalha. E faz evangelho no lar toda semana, dança chorinho com a esposa dele de 90, porque aqui ele está saudável. E isso reverbera no seu corpo físico, e esse corpo está cada vez ensinando mais exemplos, dando mais exemplos para os netos, bisnetos, filhos. E como nós somos imperfeitos, como nós ainda habitamos nessa dimensão ainda imperfeita, imperfeitos somos. Temos os nossos vícios, as nossas dificuldades, ainda amamos falar mal e comentar a vida alheia, a gente adora criticar, apontar o dedo. Nós somos imperfeitos, então o nosso pensamento também é frequentado por nossos pensamentos imperfeitos. A gente ainda xinga no trânsito, em vez de dizer vá com Deus, né? Se a pessoa está apressada, pode ser que tenha alguém está nascendo dentro daquele carro, ele está morrendo de vontade de ir ao banheiro. Às vezes não, né? Gostam mesmo de tentarem ser pilotos. Mas de qualquer maneira, a gente tem que dizer vai com Deus e que você não cause nenhum acidente nessa sua trajetória. E quando a gente pensa desequilibradamente, nós também fazemos sintonias com uma faixa vibratória desequilibrante. E isso a medicina ainda não trabalha muito bem isso, que muitas vezes as nossas desordens orgânicas, elas são potencializadas por influências espirituais que eu deixei acontecer. Então, às vezes a gente não tem uma dor de cabeça do nada, uma dor de estômago, um dente que dói, do nada eu estava indo tudo bem, de uma hora para outra eu começo a não me sentir bem. Se a gente for fazer uma análise, como é que vinha o meu pensamento, como é que eu estava aí, daqui a pouco eu comecei a ter dor de cabeça depois da hora que eu fui reclamar que fulano era assim, que Beltrano era assado. Então a gente baixou a nossa vibração, a gente baixou a nossa guarda dos nossos pensamentos e a gente absorve energias não salutares que se manifestam no nosso corpo físico, causando alguma desordem orgânica. Claro que essas desordens, nada que um analgésico não melhore, né? Uma paradinha para a gente dar uma reorganização no pensamento, as coisas vão melhorar. Uma prece, abre o evangelho, faz uma oração. Então, se o mundo hoje está imperfeito, ela é culpa do vizinho? Só do vizinho? Ela é culpa lá dos israelenses e dos palestinos que se jogam bombas entre si? Não só deles,
mas nosso também, porque nós temos pensamentos de ódio, de egoísmo, de ciúme, de inveja, maus pensamentos às vezes. A gente não bota o pé na frente da pessoa para ela tropeçar, mas é assim, nossa, eu não suporto aquela pessoa, tomara que nada dê certo da vida dela. Muito de nós já tivemos pensamentos desequilibrantes, talvez não nesse nível. E por isso que a gente está aqui na Casa Espírita, para a gente se reformar, para a gente se melhorar com essas instruções do Evangelho e dessas mensagens desses espíritos que escreveram isso aqui. Eu só estou repetindo o que está nesse capítulo Profilaxia do Amor. E quando a gente, então, os nossos abusos alimentares, agora o fim do ano vai ser difícil, né? Então, a gente aumenta a libação alcoólica, muitas pessoas dirigem alcoolizadas, aumenta a incidência de criminalidade, agressões, brigas, acidentes, porque as pessoas estão alcoolizadas. Não, mas eu estava na ceia de Natal, eu tomei um vinho, eu tomei uma champanhe, mas se a gente for fazer isso, a gente não pode dirigir depois. É lei. E a gente ama transgredir lei. Se a gente transgride as leis que estão num papel, que são as leis humanas, a lei de Deus a gente transgride toda hora. E a gente nem se dá conta. Quando a gente é impaciente, intolerante, quando a gente não opta pelo consenso e sim pelos dissabores, quando a gente não cede, quando a gente quer prevalecer a nossa vontade, isso tudo é transgredir as leis de Deus. E aí todo esse desequilíbrio, quem trabalha demais, quem é muito egoísta, quem tem as suas desordens no sexo, os costumes do vício, do cigarro, das drogas, esses desequilíbrios da mente vão produzir no nosso corpo espiritual e se manifestar no nosso corpo físico como queda de imunidade, como doenças autoimunes, como doenças degenerativas, como doenças neoplásicas, né? Por quê? Porque a nossa mente não está bem. Ah, Marlúcia, então quer dizer que toda hipertensão e diabetes tem a ver com as nossas imperfeições? Sim, se não dessa vida, mas de outras. Porque em algum momento eu não me alimentei direito, eu transgredi alguma situação e hoje eu preciso ser mais comedido nas minhas ações. Eu tenho que modular o sal, o açúcar, eu tenho que fazer mais exercício, porque eu tenho diabetes e hipertensão. Se eu quero não ter as doenças do aparelho cardiovascular, como as tromboses, os AVCs, os infartos, eu preciso cuidar do meu corpo, porque esse corpo é que me permite reencarnar. Esse corpo que através da encarnação me permite aprender a amar, aprender a ser tolerante, a resgatar dívidas e débitos e dificuldades que nós contraímos em outras existências. Então, quanto mais tempo eu estiver encarnado, e isso vai acontecer quando eu me cuidar mais, fazer exercício, não dirigir em alta velocidade, usar o cinto de segurança. Quando eu me conduzir melhor, cuidando do meu corpo físico e, obviamente, cuidando do meu espírito, e é isso que a gente está fazendo aqui quando a gente frequenta o centro espírita, eu vou ficar que nem o meu tio, com 101 anos, que só ensina coisa boa. Dá bronca? Dá, mas ele dá bronca para a gente voltar para a caminhada. Eu como frequentei a casa dele quando pequena há muito tempo, também ganhei broncas para voltar para o caminho reto. E a gente tem uma gratidão para com ele, todos os seus filhos, os meus irmãos, porque ele é hoje um grande exemplo de boa conduta. Ele é um professor para nós. E nós precisamos ser, nos ambientes onde nós estivermos inseridos, nós precisamos ser professores.
Para isso é que a gente vem aqui na Casa Espírita. Nós precisamos ser luz nos caminhos escuros daquele que usa droga. Não rechaçando, não dizendo bandido bom é bandido morto. Não. É fazendo oração, fazendo prece para que ele não erre mais, assim como Jesus fez com a prostituta. Segue e não erre mais. E Jesus é o nosso grande mestre, o nosso grande professor, assim como está escrito no Evangelho. Com essas dificuldades todas, a gente tem mais brigas, porque a gente está mais egoísta, a gente não quer ceder, a gente não quer dar o lugar ao outro, né? Quando a medicina do futuro, então, enxergar o ser, que precisa de tratamento das suas dificuldades orgânicas e que serão tratadas, mas que também nós precisamos contemplar como é que está o seu dia a dia. Você está muito estressado? Você está muito passando por alguma dificuldade na área dos sentimentos? Doutor, eu briguei com a minha filha, que ela quer sair de casa, ela arrumou um namorado, esse namorado eu não gosto, e aí essa pessoa já está com a pressão alta, está tomando os remédios não estão funcionando, porque ela está vivendo um momento de muito estresse. As pessoas que não têm um hobby, trabalham muito porque tem que sustentar a família, mas não dedicam um momento para curtir um disco de vinil, colecionar. Isso é só, disco de vinil é só para uma galera que já tem cabelo branco, né? Mas que curta ter um animalzinho para divertir, que tenha um hobby de pintura, de bordado, de andar de bicicleta. Não como um comportamento suicida de andar de bicicleta, descendo um morro em alta velocidade, numa estrada de chão, e a gente tem tido acidentes por pessoas que têm esse comportamento suicida às vezes, né? Tem que andar com cuidado, se divertir, sim, mas se cuidar também, tá? Então, quando o médico nos pergunta como é que vai a sua vida espiritual, tem frequentado o seu templo religioso? Tem parado um pouquinho para meditar, para fazer as suas orações? Doutor, faz tempo que eu não rezo. Volte a fazer as suas orações. Tire um tempinho para ir na sua igreja, no seu templo. Quando a gente começar a prescrever isso, quando o nosso médico começar a prescrever isso, a gente vai ficar menos doente. Porque essa então vai ser não a medicina setorial, que enxerga só o estômago, só o coração, só as veias, só o osso, só a artéria. Não, eu vou enxergar o espírito, não como um médium de vidência, né? Mas como um profissional, tanto da medicina como da enfermagem, que para escutar o outro. Porque nessa monte de consultas marcadas, as consultas estão sendo mais rápidas, né? A gente não está parando para ouvir. Como que a senhora vai? Como o senhor vai? Como é que anda a sua vida? Doutor, eu tenho uma dor aqui, tá? Mas tá. E o resto da vida, tá? Como é que tá indo? Que era o médico de família de antigamente, né? Então a gente tem que resguardar, restaurar, voltar, mesmo na correria da vida, inserir esse lado humano e esse lado que presta atenção no ser integral, no espírito, para tratar o corpo e tratar a mente. E nesse tratar a mente, nós estamos, por causa dessa correria toda, por causa de todos os estímulos que nós estamos tendo, por causa das nossas ambições desenfreadas, a gente está ficando ansioso, nós temos transtorno de humor, nunca houve tanto suicídio, nunca tantas tentativas de suicídio entre jovens e até crianças, que talvez estejam se sentindo abandonadas por uns pais que trabalham demais ou que estão delegando a educação dos seus filhos ao celular. Então nós precisamos pensar nisso tudo.
E a doutrina espírita, que é essa doutrina maravilhosa que esclarece, consola e orienta, ela vem nos mostrar que a busca dos mecanismos de tratamento não são só aqueles da matéria, mas precisam contemplar também que nós nos preocupemos com o nosso espírito. E como o amor é não só tratamento, o amor é profilaxia. O amor é uma lei divina que lá no Evangelho está escrito assim: o amor é o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as aspirações sobre-humanas. Não são só as aspirações do mundo material, mas são as aspirações nossas muito além disso. É querer que um filho fique bem, é desejar ao próximo incondicionalmente que ele se melhore, seja oferecendo doações, oferecendo uma oração, desejando que aquele que está dirigindo de forma um pouco imprudente, que ele possa ser protegido pelo seu anjo da guarda, que nós façamos uma oração para ele. Por quê? Porque esse olhar de caridade, de amor diante das nossas imperfeições, a gente quer que as pessoas sejam compreensivas com as minhas imperfeições. Por que eu vou colocar o dedo no nariz do outro se eu também sou imperfeito? E eu separei do Evangelho, quando ele fala sobre o amor, ele diz assim: os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos pela prática da lei do amor. Não façais aos outros o que não quererias que vos fosse feito, mas fazei-lhes, ao contrário, todo o bem que está em vosso poder fazer-lhes. Não creiais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede a seu malgrado ao amor verdadeiro. É um imã ao qual não pode resistir, e ao contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está nos vossos corações em estado latente. O amor mora em nós. É uma lei de Deus. Caros irmãos amados, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma delas retira um bem imenso. Crede-me. Fazei o sublime esforço que vos peço, amai-vos, e vereis bem cedo a terra transformada e tornar-se um Elísio, onde as almas dos justos virão gozar o repouso. Espírito Fenelon, Bordeaux, 1861. E nesse livro, o capítulo Profilaxia do Amor, ele diz que Jesus veio promover o despertar das nossas almas, porque Deus já colocou o amor dentro de nós, em todos os tempos. Jesus veio falar desse amor incondicional, nos dando um código de fortalecimento para transformar as paisagens sombrias em estâncias felizes e saudáveis dessa terra que hoje é uma terra de dor, mas essas estâncias felizes se aproximam dessa terra regenerada. Então, cabe a nós, para que a gente enxergue esses campos elíseos que o Espírito Fenelon nos fala, para que a gente promova, pratique, espalhe o amor. Seja através do sorriso, na distribuição de uma flor, dando lugar para alguém que precisa sentar no ônibus, dando lugar numa fila, fazendo as nossas doações nas épocas que nós somos chamados a ajudar as pessoas carentes.
Isso é amar. E é amar incondicionalmente. Amar quem a gente não enxerga, quem a gente não conhece, quando a gente faz oração para aqueles líderes, para que não promovam a guerra. Então, sendo assim, vamos todos praticar o amor a Deus, elevando o nosso pensamento ao alto, com a presença dos nossos médiuns ao redor do salão, para que ofereçam a todos vocês essa doação de energias salutares, que é o nosso fornecimento do passe, o passe espiritual, que já está sendo derramado sobre nós, e também o passe, o fluido, a energia animal dos nossos trabalhadores. Pai de infinito amor e de infinita bondade, através da magnitude do teu cuidado por nós, seus filhos, nós agradecemos. Agradecemos a vida, agradecemos a nossa família, agradecemos a data tão importante que se aproxima, que é o Natal, o aniversário do nosso amigo e querido Mestre, que nos ensina sempre através do seu Evangelho, através das suas palavras e dos seus ensinamentos, como devemos amar, sendo pacientes, indulgentes, tolerantes, e elevando o nosso pensamento ao Criador, possamos desejar a todas as pessoas que estão ao nosso redor a felicidade infinita que vem através do amor, através dos nossos corações que se renovam com as energias salutares dos ensinamentos do Mestre Amigo, do seu Evangelho, da orientação através desses espíritos benfeitores que comparecem aqui a derramar sobre cada um de nós as energias individuais e especiais que cada um necessita na sua individualidade. Sendo assim, que esta casa possa receber sempre o amparo, a luz e a harmonia, para que continue a esclarecer e consolar, e assim sendo, orientar a nossa caminhada terrena, para que pratiquemos cada vez mais o amor e desta forma, profilaticamente, nos sentindo melhores, possamos levar a todos os caminhos aonde estivermos a alegria do Evangelho e dos ensinamentos do Mestre querido. Que a nossa noite termine com esta paz e com esta harmonia e que retornemos aos nossos lares cheios de fé e de esperança. E que assim seja.